Olá! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a célula, sobre as suas organelas e sobre as suas funções. As células foram estudadas pela primeira vez em 1665 por Robert Hooke, e com o passar dos tempos, cada vez mais descobertas acerca delas foram surgindo. Uma dessas descobertas foi que todos os seres vivos são formados por essas células, como os seres humanos, as árvores, os animais, os fungos, ou às vezes são formados por uma célula só, como é o caso das bactérias. As células são a menor parte funcional do ser vivo, ou seja, é a menor parte do ser vivo capaz de realizar uma função, e que as células surgem a partir de uma outra célula. Então, vamos agora falar sobre algumas das principais organelas que compõem as células e as funções que elas desempenham. A primeira delas, que a gente vai falar, é o núcleo. No núcleo, podemos encontrar os cromossomos, que nós chamamos de material genético. É ele quem controla as atividades que serão realizadas pela célula, como, por exemplo, quais tipos de proteínas serão sintetizadas. O núcleo é envolto por uma membrana chamada carioteca. No entanto, alguns tipos de célula não possuem essa membrana. A próxima organela da qual vamos falar são as mitocôndrias, e elas desenvolvem um papel muito importante. Elas são responsáveis pela respiração celular. É nela que ocorre a produção de ATP, que significa adenosina trifosfato. O ATP é uma molécula que serve como um reservatório temporário de energia, que é proveniente da degradação dos nutrientes na presença de oxigênio. Por isso, comumente o chamamos de moeda energética, porque ela tem a função de armazenar energia. Por isso, tendem a se acumular em locais da célula em que há mais gasto de energia. Como podemos ver na imagem, ela apresenta duas membranas, a membrana externa, que é lisa, e a membrana interna, que apresenta um monte de dobrinhas, fazendo com que aumente a área da superfície. Os cloroplastos são outro tipo de organela. Eles são encontrados nas plantas e em alguns tipos de algas. Essa organela é responsável pela produção de energia. Assim como na imagem, ele possui uma coloração verde, que é devido à presença de um pigmento que chamamos de clorofila. Essa organela é grande responsável pela realização da fotossíntese. Através dela é que a planta capta a energia proveniente do sol e transforma em energia química. O ribossomo é responsável pela produção de proteínas. As proteínas são como os tijolinhos para o nosso corpo, e elas podem ser de vários tipos. Sua estrutura é formada por duas subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor, e temos o RNA mensageiro também. Esse RNA mensageiro traz as informações do núcleo, ou seja, o RNA mensageiro traz uma mensagem para o ribossomo e o ribossomo é quem faz a leitura dessas informações, que são convertidas em uma sequência de aminoácidos, que essa sequência de aminoácidos juntas formam uma proteína. O ribossomo pode ser encontrado solto no citoplasma ou associado ao retículo endoplasmático rugoso, que falaremos dele a seguir. O retículo endoplasmático rugoso possui esse nome pois apresenta ribossomos associados. Vejamos na imagem. Esses pontinhos representam os ribossomos. Ele fica muito próximo do núcleo e produz enzimas que sintetizam as proteínas produzidas pelos ribossomos. Ele também é responsável pelo transporte de substâncias e também pelo armazenamento de alguns materiais, assim como o retículo endoplasmático liso.
O retículo endoplasmático liso tem esse nome pois não apresenta ribossomos na membrana, por isso que é dito liso. Também tem um formato mais cilíndrico e mais uniforme. Ele pode ser encontrado em diferentes tipos de células, ou seja, células de diferentes partes do corpo, e é responsável pela síntese de lipídios, mas desempenha a função de acordo com o tipo de célula ao qual ele faz parte. O retículo endoplasmático liso, encontrado nas células do estômago e do fígado, por exemplo, desempenham a função de desintoxicação, ou seja, eles desativam certos tipos de substâncias que são tóxicas ao nosso corpo. Uma substância bem conhecida é o álcool. Já em células sexuais, eles realizam a síntese de alguns tipos de hormônios, por exemplo. O complexo de Golgi apresenta vesículas, as quais chamamos de cisternas. Ele é responsável por empacotar e enviar as proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso para as outras partes da célula. Parece pouca coisa, mas se ele não funcionar, a coisa pode ficar feia, causando até mesmo a morte celular. Os lisossomos são vesículas responsáveis pela digestão celular. No seu interior, existem enzimas digestivas que degradam estruturas celulares que já estão desgastadas, como, por exemplo, substâncias que entram na célula. Elas podem ser digeridas e usadas como fonte de energia para outras funções. A reabsorção da cauda do girino é um exemplo da ação dos lisossomos. Os centríolos são microtúbulos, como podemos observar aqui na figura. Eles ajudam os cromossomos a se dividirem no momento da divisão celular. Os centríolos formam essas fibras que conduzem os cromossomos. Mas não é só isso. Os centríolos também participam na formação de cílios e de flagelos, que são estruturas que ajudam na locomoção de alguns seres vivos. Temos também o citosol, que corresponde a toda a parte líquida que encontramos na célula, aos quais as organelas ficam mergulhadas. Essa parte líquida e, junto com as organelas, nós chamamos de citoplasma. O citosol é composto por água, por sais minerais, proteínas e outras substâncias, influenciando diretamente na consistência e na forma da célula. A nossa próxima organela é chamada de vacúolo. Na imagem ao lado, é esse negócio que parece uma piscina. São organelas que se originam a partir do retículo endoplasmático e do complexo de Golgi. Elas são mais comumente encontradas nas células das plantas, porém também são encontradas em outros tipos de células, mas com as suas especialidades. Elas ocupam uma parte bem grande da célula, como podemos ver, e têm funções de armazenamento e digestão. E por último, uma organela que também é muito importante. A chamamos de membrana plasmática. Ela é o revestimento que envolve as células. Dizemos que é formada por uma bicamada lipídica. Mas afinal, o que seria isso? Basicamente, significa que possui duas camadas de gordura, ou seja, duas camadas de lipídios. Tanto fora da célula quanto dentro, existe a presença de líquidos. Logo, sabemos que essa camada não pode se desfazer ao entrar em contato com água, por isso que ela é composta por lipídios. A imagem mostra como é composta uma membrana. Essa parte com bolinhas brancas dizemos que é hidrofílica, pois ela interage com a água, por isso fica na parte externa da membrana. Já os risquinhos amarelos, dizemos que eles são hidrofóbicos, pois eles não interagem com a água e por isso ficam juntinhos na parte de dentro da camada. Essas características conferem proteção à célula, assim como fluidez, possibilitando movimentação celular. Na membrana,
também possui acoplada em suas camadas diferentes tipos de proteínas, algumas somente na parte externa, outras na parte interna e outras que atravessam a membrana de um lado para outro. Algumas proteínas reconhecem e permitem a passagem de alguns tipos específicos de substâncias. A isso chamamos de permeabilidade seletiva, ou seja, promove a interação entre o meio externo e o meio intracelular. Muito obrigado e até a próxima!